A verdade espiritual sobre quem nunca termina de ler livros pode parecer, à primeira vista, apenas um detalhe da vida moderna, um hábito comum, uma distração natural da mente diante de tantas opções. Mas, segundo Helena Blavatsky e a corrente teosófica, esse aparente fracasso em concluir leituras revela algo muito mais profundo, um chamado oculto, um sintoma vibracional da alma, um portal que se abre para aqueles que ousam olhar além da superfície. Porque quem abandona livros no meio não está apenas deixando páginas em branco, está, sem saber, sendo chamado para um outro nível de aprendizado, aquele que não se encerra em palavras, mas pulsa em frequências invisíveis. E é justamente isso que vamos explorar agora. No final deste vídeo, vou compartilhar uma técnica profunda, rara, guardada apenas por iniciados, que pode transformar por completo a forma como você se relaciona com o conhecimento e com a sua própria evolução espiritual. Você já percebeu que, em algum momento, sua vontade de ler se dissolveu como areia entre os dedos? Que os livros acumulam poeira na estante e a mente cria justificativas como falta de tempo ou desatenção? E se eu te dissesse que isso não é apenas preguiça ou distração, mas uma linguagem secreta da sua própria consciência, pedindo que você pare de buscar linearidade onde a vida exige circularidade? Quantas vezes você se perguntou, por que começo com entusiasmo, mas não termino? Essa pergunta não é banal. É uma pergunta espiritual. É um eco da alma mostrando que você não está buscando um fim, mas uma transmutação no meio do caminho. A maioria acredita que abandonar livros é falha de disciplina. Essa é a explicação comum. Falta foco. Falta consistência. Mas essa leitura superficial não toca a essência. O que poucos percebem é que, segundo os mestres da sabedoria oculta, esse aparente abandono é muitas vezes uma recusa inconsciente a se submeter ao formato mental herdado. O erro não está em você, mas na forma como fomos condicionados a enxergar o aprendizado, como algo linear, utilitário, mensurável. E é aqui que surge a revelação. Não terminar livros não é sinal de fracasso, mas de uma busca por um tipo de conhecimento que não cabe em páginas encadernadas. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente insistisse em se culpar, feche os olhos por um instante e imagine a sensação de estar diante de um livro aberto, mas sentir que as palavras não te tocam mais. Você lê uma frase e a energia se esvai. Isso não é desatenção, é um chamado do campo sutil do seu ser, indicando que aquele trecho já cumpriu seu propósito em você. A leitura se torna então não uma corrida até o final, mas um mergulho nos pontos de inflexão que a sua alma precisava encontrar. Você já sentiu isso como se apenas uma página inteira tivesse mais impacto do que capítulos completos? Na tradição védica, o conhecimento nunca era considerado algo a ser consumido do início ao fim. Os Vedas eram recitados em ciclos, não como leitura linear, mas como vibrações a serem absorvidas. Na Cabala, os textos não são feitos para serem terminados, mas decodificados em camadas, revelando segredos que só se mostram quando a mente abandona a lógica de começo, meio, fim. Os gnósticos viam o livro como símbolo de um portal. Você não precisa atravessá-lo por inteiro, mas encontrar a chave escondida em uma palavra, uma imagem, uma metáfora. Blavatsky dizia que o verdadeiro estudante não lê para acumular, mas para despertar. Hoje a ciência começa a confirmar essa visão. Estudos de neurociência mostram que a mente não retém linearmente tudo o que lê, mas sim cria redes de significados baseadas em fragmentos que tiveram impacto emocional. Isso significa que parar um livro no meio pode ser, inconscientemente, um ato de inteligência da sua psique. Você já extraiu dali a frequência que precisava, e seguir seria apenas repetição sem vida. Pesquisas em psicologia transpessoal sugerem que muitas pessoas relatam insights muito mais profundos em leituras incompletas do que em leituras obrigatoriamente finalizadas. A mente moderna começa a observar aquilo que os sábios antigos já sabiam. O conhecimento não se mede em páginas viradas, mas em vibrações despertas. E se agora, neste exato momento, você pudesse praticar algo simples para sentir isso no corpo? Respire fundo.
Inspire a memória de um livro que você abandonou. Em vez de culpa, sinta gratidão. Perceba que houve um motivo energético para parar. Visualize esse livro como um mestre que entregou sua lição exatamente na medida certa. Essa prática muda a frequência, de frustração para reverência. Você pode aplicar isso hoje. Cada vez que olhar para um livro parado na sua estante, ao invés de dizer "falhei", diga "essa página me transformou". É nesse pequeno gesto que o fluxo interior começa a se mover. Mas o que vem agora vai além de tudo que já dissemos. Porque se abandonar livros não é fracasso, o que isso realmente significa para a sua evolução? Helena Blavatsky afirmava que muitos dos que não concluem leituras estão, na verdade, com a alma projetada para outro tipo de aprendizagem. A leitura da vida, da natureza, dos símbolos invisíveis. Terminar ou não terminar um livro é irrelevante diante do chamado de decifrar os hieróglifos do destino que se apresentam em sonhos, sincronicidades, encontros inesperados. Esse é o campo sutil onde os verdadeiros iniciados atuam. Agora, imagine por um instante. E se todos os livros que você deixou pelo caminho fossem, na verdade, fragmentos de um único grande livro invisível? Um livro que não existe no papel, mas está sendo escrito dentro de você, linha após linha. Cada vez que você se aproxima de um conteúdo e sente que já recebeu o suficiente, esse é o livro da alma. Ele não tem capa, não tem fim, não tem conclusão. Ele pulsa no agora, no eterno presente. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque por trás do hábito de não terminar leituras se esconde uma chave vibracional rara, a de romper com o condicionamento coletivo da linearidade. Você não é obrigado a seguir a lógica herdada da mente ocidental. Sua alma pede circularidade, fractalidade, ritmo de espiral. É a mesma lógica do universo. Nada se encerra, tudo se transforma. Cada livro interrompido é uma dança com esse arquétipo cósmico da não linearidade. E quando você acessar o que está por trás disso, vai perceber que nunca foi sobre terminar ou não terminar, mas sobre ativar o leitor interior. Aquele que não lê apenas palavras, mas lê o próprio fluxo da vida. Esse é o segredo dos verdadeiros buscadores. Perceber que os livros são apenas espelhos. O que se ativa não está nas páginas, mas no coração do leitor. Você já percebeu como certos livros parecem nos escolher e não o contrário? Muitas vezes caminhamos por uma livraria, navegamos por títulos, até que um deles salta como um ímã, chamando silenciosamente nossa atenção. Compramos, abrimos, lemos algumas páginas e então o deixamos de lado. A mente comum diria: isso é desatenção, é dispersão. Mas na perspectiva espiritual, esse encontro não foi um acidente. Foi como um ritual breve, um pacto energético entre você e o livro. Aquela obra trouxe a você uma frequência, um fragmento da memória cósmica que a sua alma precisava exatamente naquele instante. E o abandono não foi fracasso, mas sinal de que a transmissão vibracional já havia sido concluída. Na teosofia, Helena Blavatsky dizia que a verdadeira leitura não acontece com os olhos, mas com a aura. Quando você toca um livro, quando sente o peso das palavras, mesmo sem chegar ao final, você absorve algo invisível. Esse algo é a pulsação do autor, a energia das ideias, o arquétipo escondido atrás de cada frase. Por isso, muitas vezes basta abrir ao acaso, ler algumas linhas e pronto, algo desperta dentro de você. A mente racional grita: termine, finalize, conclua, mas o espírito murmura: a lição já foi recebida. O paradoxo é que a alma é mais sábia que a disciplina mental. E se pensarmos no livro como um templo? Imagine entrar numa catedral antiga. Você não precisa percorrer todos os corredores para sentir a sacralidade. Basta estar alguns minutos ali, respirar o incenso, contemplar a luz atravessando o vitral e a experiência já te transforma. O mesmo acontece com os livros. Eles são templos de papel e tinta, mas seu verdadeiro altar está na energia impressa em cada capítulo. Muitas vezes, ao abandonar uma obra, você apenas deixou o templo após receber a bênção. A insistência em continuar sem ressonância seria como permanecer no altar sem fé, um gesto vazio.
Os antigos egípcios compreendiam essa dinâmica de outra forma. Para eles, os papiros e inscrições não eram apenas registros, mas entidades vivas. Ler significava evocar. Ao pronunciar um hieróglifo, você despertava a essência espiritual daquilo. Assim, quando alguém lia um trecho e parava, não era sinal de cansaço, mas de respeito. Era perigoso continuar sem estar pronto para a próxima camada. E talvez sem perceber, você faz o mesmo ao parar diante de certos livros. Sua alma sabe que prosseguir poderia significar receber mais do que você ainda pode assimilar. Na psicologia profunda, Carl Jung também tocou esse ponto de maneira velada. Ele falava da resistência que a psique cria diante de conteúdos que exigem transformação. Quando você deixa um livro pela metade, pode estar vivenciando exatamente isso. Uma parte da sua psique reconheceu que o conteúdo ativaria um processo de individuação intenso demais para aquele momento. Então, ela freia. Esse freio não é limitação, mas proteção arquetípica. É como se o guardião do templo dissesse: ainda não é hora, volte mais tarde. Curiosamente, a neurociência moderna começa a enxergar algo semelhante. Pesquisas sobre atenção e memória mostram que o cérebro cria filtros seletivos. Ele interrompe o fluxo quando já extraiu a informação necessária para reorganizar conexões internas. É como se a mente dissesse: basta, agora preciso integrar. Isso explica por que muitas pessoas sentem prazer e clareza em abandonar livros. Não se trata de falha, mas de um sinal biológico e espiritual de que a digestão já ocorreu. O problema é que a cultura atual insiste em medir valor pelo término, não pelo impacto. Mas pense comigo, você se lembra de todos os livros que terminou? Provavelmente não. Muitos se dissolvem no esquecimento. Agora reflita, você se lembra daqueles que não terminou, mas que marcaram uma frase, uma imagem, um insight? Esses permanecem vivos, ecoando dentro de você. Isso mostra que a alma não busca quantidade nem linearidade. Ela busca intensidade. O livro inacabado, paradoxalmente, é muitas vezes o que mais permanece ativo na memória espiritual. Na tradição sufi, existe uma metáfora preciosa. O copo não precisa estar cheio, basta uma gota de vinho para revelar o sabor. Essa sabedoria lembra que não é necessário beber o barril inteiro para conhecer a essência. Da mesma forma, você não precisa terminar uma obra para que ela cumpra seu papel alquímico em sua consciência. A gota basta. A frequência está ali. O sabor permanece. E talvez os livros que você deixou pelo caminho sejam exatamente isso. Taças que você provou e que ainda embriagam sua alma com a lembrança de algo maior. O taoísmo também traz um olhar luminoso para essa questão. O Tao nunca termina. Não tem começo nem fim. Tudo flui em ciclos, espirais, retornos. Assim também deveria ser o aprendizado. Ler até a última página pode satisfazer o ego, mas não necessariamente acompanha o ritmo do Tao. Interromper uma leitura, por outro lado, pode ser um gesto em harmonia com a fluidez da vida. Você sentiu que o fluxo se esgotou e deixou-o seguir. É como a água que não força a passagem, mas encontra seu caminho natural. Talvez, nesse ponto, sua alma estava apenas seguindo o caminho invisível do Tao. Agora considere a alquimia interior. O alquimista não completava um tratado de uma vez só. Ele lia, parava, praticava, retornava depois de anos, relendo sob outra luz. Porque o verdadeiro aprendizado não é linear, é circular. É como o ouro alquímico que precisa de múltiplas destilações para atingir a pureza. Da mesma forma, abandonar um livro pode significar que você está aguardando o próximo ciclo da sua própria transmutação, quando o mesmo texto se abrirá como um novo portal diante dos seus olhos. Já percebeu que alguns livros que você não terminou acabam voltando para você em outro momento da vida? Eles reaparecem como velhos amigos, pedindo uma nova leitura, agora mais profunda. Isso acontece porque o livro, como arquétipo vibracional, só se abre quando a sua frequência interior está sintonizada. Antes, não fazia sentido. Agora, é como se cada palavra brilhasse de outra maneira. Esse fenômeno não é acaso. É sincronicidade.
é a própria vida organizando o encontro no momento certo. O misticismo interior da Índia reforça essa visão. Os yogis ensinavam que o conhecimento não deve ser acumulado como mercadoria, mas saboreado como mantras. Cada palavra tem poder vibracional, e o silêncio após a leitura é tão importante quanto a leitura em si. Interromper um livro é, muitas vezes, a prática inconsciente desse silêncio sagrado. Você lê, absorve a vibração e depois guarda o som dentro de si. Esse silêncio germina como uma semente, que floresce meses ou anos depois, quando menos se espera. Helena Blavatsky, em sua jornada teosófica, apontava que muitos estudantes buscavam desesperadamente terminar obras como A Doutrina Secreta, mas poucos conseguiam. Isso não era sinal de fraqueza, mas de profundidade. O livro não foi feito para ser concluído de uma só vez. Ele é uma chave infinita que se abre em múltiplas camadas. O estudante que o abandona pode estar sem saber preservando sua própria energia para absorver apenas o que está pronto a receber. E esse é um gesto de sabedoria instintiva. Você já parou para pensar que talvez sua alma não queira acumular informações, mas sim despertar memórias? Porque ler é diferente de recordar. O conhecimento verdadeiro, segundo a teosofia, não é adquirido, é relembrado. Então, quando você abandona um livro, pode ser que aquela obra já tenha feito o suficiente. Ela ativou a memória latente que estava adormecida em você. Não havia mais nada a acrescentar. O livro cumpriu seu propósito e você segue adiante, mesmo sem perceber. Há também um aspecto energético profundo. Todo livro tem sua própria aura, um campo sutil impregnado pelas intenções de quem o escreveu. Quando você sente resistência, pode ser que sua vibração pessoal esteja em choque com a frequência daquela obra. Isso não significa que ela não tenha valor, mas que não é o momento adequado para você. Nesse caso, deixar o livro é um ato de alinhamento, não de fracasso. É como recusar um alimento que, embora nutritivo, não se harmoniza com o seu corpo naquele instante. Na perspectiva hermética, existe uma lei invisível que conecta o buscador ao conhecimento certo, no momento certo. Essa lei diz que nada chega até você por acaso. Se um livro repousa na sua estante, é porque já tem uma missão energética a cumprir. Mesmo fechado, ele emite sinais, vibra na sua presença. Muitos iniciados relatavam que apenas dormir próximo de certas obras alterava seus sonhos. Isso mostra que terminar ou não terminar a leitura é apenas um detalhe diante do verdadeiro poder, a ressonância silenciosa que o livro já exerce sobre sua psique. Pense também na ideia da arquitetura do invisível. Cada livro que você abandona constrói, sem que perceba, uma espécie de biblioteca etérica dentro de você. Uma biblioteca feita não de prateleiras, mas de memórias vibracionais. Cada obra inacabada deixa um portal aberto, como uma sala que você pode visitar em sonhos, meditações ou momentos de intuição. Essa biblioteca não precisa de finalizações, mas de presença. O simples ato de ter tocado o livro já abriu o portal. A sabedoria arcana ensina que o aprendizado real acontece quando o discípulo se deixa ser tocado pelo símbolo, não pela totalidade do texto. Os símbolos são sementes que brotam em silêncio, e você não controla quando florescem. Ao parar no meio de uma leitura, você plantou a semente e confiou no tempo da vida. Esse gesto, que parece comum, é na verdade uma iniciação invisível. O iniciado aprende a confiar não no fim do livro, mas no florescer da semente. E aqui está o paradoxo mais fascinante. Os livros que você não terminou podem estar mais vivos dentro de você do que aqueles que concluiu. Eles continuam a pulsar, a chamar, a vibrar. Eles não se encerraram, estão abertos, aguardando seu retorno ou talvez apenas expandindo silenciosamente em sua aura. E talvez esse seja o verdadeiro sentido espiritual de nunca terminar livros. Viver em estado de abertura, em estado de iniciação contínua, onde nada se conclui, porque tudo está em eterna transformação. E ainda assim, tudo isso que foi dito é apenas um vislumbre do que se esconde por trás do hábito aparentemente banal de deixar páginas em branco. Porque quando você compreender que cada livro inacabado é, na verdade, um portal vibracional ativo, perceberá que não há falha,
apenas movimento. Não há perda, apenas sintonização. E a chave para atravessar esse mistério talvez esteja ainda mais próxima do que você imagina. Já pensou que talvez o ato de não terminar um livro não seja sobre o livro em si, mas sobre a relação que você tem com o tempo? Vivemos como se o tempo fosse uma linha reta, onde o começo exige obrigatoriamente um fim. Mas as tradições antigas, dos Vedas à filosofia hermética, sempre nos ensinaram que o tempo é circular. O leitor que interrompe a leitura está, de certa forma, saindo da prisão da linearidade e entrando na dança circular do espírito. Ele entende, mesmo inconscientemente, que o conhecimento não é um destino a ser alcançado, mas uma espiral a ser percorrida. O livro não terminado se torna, então, um lembrete vivo de que o tempo real não obedece ao relógio humano, mas ao pulso invisível da alma. Na experiência da leitura interrompida, existe também uma metáfora da própria morte. Não concluir um livro é aceitar que algo permanece inacabado, suspenso, aberto, e isso nos conecta ao maior mistério. A própria vida raramente oferece finais claros. Ela nos deixa perguntas sem resposta, capítulos interrompidos, histórias que nunca se fecham. Ao deixar livros pela metade, você está ensaiando esse desapego, aprendendo a conviver com o inacabado, a abraçar o vazio como parte do caminho. A alma compreende isso intuitivamente, mas a mente, acostumada com conclusões, sofre. É nesse espaço de tensão que o verdadeiro crescimento acontece. O simbolismo do inacabado é antigo. Os templos maias, muitas vezes, eram deixados sem concluir. Catedrais góticas levavam séculos e ficavam incompletas, como se a obra estivesse sempre aberta para o divino. Isso não era visto como falha, mas como reverência ao mistério. Só o eterno pode concluir o que o humano começa. Da mesma forma, um livro interrompido pode ser sua pequena catedral inacabada. Ele permanece como oferenda, lembrando que a completude está além da capacidade humana. Talvez inconscientemente, você o deixa aberto como símbolo de humildade diante do infinito. Em muitos sonhos relatados por buscadores espirituais, aparecem livros com páginas em branco ou livros intermináveis que nunca chegam ao fim. Jung interpretava esses sonhos como símbolos do self, o livro que não se fecha porque a individuação é eterna. Quando você abandona uma leitura, pode estar ecoando esse mesmo arquétipo. Seu inconsciente sabe que o conhecimento absoluto é inalcançável. O abandono é um gesto silencioso de reconhecimento. Eu sigo aprendendo, mas não preciso chegar ao final. É como um sonho acordado, em que o livro físico se conecta ao livro invisível da psique. Existe ainda uma relação direta entre não concluir livros e a sede por experiências vivas. A leitura é uma forma de conhecimento, mas não é a única. Muitos deixam livros inacabados porque a alma pede a transição do intelectual para o experiencial. O que estava nas páginas precisa agora ser vivido no corpo, nos encontros, no silêncio. Prosseguir até o fim seria acumular teoria. Parar no meio é um chamado para praticar. Nesse sentido, o abandono de livros não é preguiça, mas a inteligência espiritual empurrando você para a vida real como o verdadeiro mestre. O misticismo cristão também traz reflexos dessa verdade. Santo Agostinho escreveu que alguns livros são lidos, outros apenas tocados e alguns poucos absorvidos. Essa hierarquia mostra que nem toda obra foi feita para ser concluída e que a intensidade do encontro é mais importante do que sua extensão. Ler poucas páginas e sentir-se transformado é mais divino do que terminar sem absorver nada. O abandono, nesse caso, é uma forma de discernimento espiritual. É como separar o trigo do joio, deixando apenas o que vibra em sintonia com a alma. E há ainda o aspecto energético da saturação. A aura humana tem limites para absorver determinadas vibrações. Um livro carregado de símbolos, arquétipos e códigos ocultos pode saturar o leitor rapidamente. Continuar forçadamente seria como comer além da fome, provocando indigestão espiritual. O abandono espontâneo é o corpo sutil dizendo: basta por agora, preciso integrar. Isso não é fracasso, mas cuidado com o próprio campo energético. Blavatsky alertava que mergulhar demais em certas obras sem preparação
poderia desestabilizar o estudante. O ato de parar pode ser, paradoxalmente, uma forma de proteção espiritual. Na filosofia oriental, especialmente no Zen, existe a ideia do Satori, o relâmpago de compreensão. Muitas vezes basta uma frase, um koan, um olhar, para que toda a estrutura da mente se desarme. Um livro pode cumprir sua função em uma única página. O resto seria redundante. E quando você abandona a leitura após esse impacto, você está apenas honrando o Satori. Não precisa buscar mais, porque já foi tocado pela centelha. Esse abandono é, nesse caso, iluminação instantânea disfarçada de distração. É importante perceber também que os livros inacabados criam uma espécie de campo de tensão na psique. Eles permanecem lá, chamando, vibrando, lembrando. Esse chamado é fértil. Ele gera movimento interior, provoca inquietação criativa, obriga a alma a não se acomodar. Talvez por isso acumulamos tantos livros não concluídos. Eles são como espelhos que nos dizem: há mais para você descobrir. E essa incompletude é combustível da busca espiritual. O buscador que terminasse tudo estaria morto espiritualmente. É o inacabado que o mantém desperto. Helena Blavatsky falava que o estudante que acredita que terminou está apenas dormindo na ilusão do fim. Não terminar livros, nesse sentido, é mais fiel à teosofia do que terminá-los. Porque a verdade não se encerra, apenas se expande em espirais. Cada leitura interrompida é uma prova de que você ainda está em movimento, ainda está em fluxo, ainda não se aprisionou na ilusão da conclusão. O abandono se torna, assim, não um erro, mas um ato de fidelidade à própria infinitude. Agora, imagine que cada livro deixado pela metade seja uma porta entreaberta em sua mente. Elas não estão fechadas, nem totalmente abertas. São portais suspensos, corredores invisíveis que você pode visitar em sonhos, intuições, sincronicidades. Ao longo da vida, você retorna a essas portas, encontra novas chaves, atravessa de outras formas. É por isso que alguns livros parecem diferentes quando relidos, porque você entrou pela mesma porta, mas em outro nível do labirinto. O inacabado se transforma em mapa dinâmico do seu próprio processo de evolução. E há um aspecto sutil que poucos percebem. Muitos escritores, conscientemente ou não, projetam suas obras como labirintos, não como linhas retas. Eles inserem armadilhas, densidades, pontos de dispersão, justamente para que o leitor seja forçado a parar, refletir, se perder. É parte da iniciação. O livro interrompido pode estar cumprindo exatamente o que o autor queria: provocar o leitor, em vez de conduzi-lo docilmente até o final. Assim, o abandono não é ruptura, mas sucesso da alquimia literária. A tradição cabalística nos ensina que cada letra tem 70 camadas de sentido. Imagine isso multiplicado por um livro inteiro. É impossível, em uma só leitura, abarcar tudo. Interromper é quase inevitável, porque a mente só consegue decodificar algumas camadas de cada vez. O abandono é, portanto, apenas o reconhecimento dessa infinitude. Você não conclui porque não há conclusão possível. O livro não é um objeto a ser terminado, mas um espelho do infinito. Se olharmos pelo prisma da alquimia, todo o processo precisa de intervalos. O alquimista interrompe o fogo, deixa o material repousar, volta depois, reacende. Se o fogo fosse constante, o experimento se destruiria. Da mesma forma, você precisa abandonar leituras para queimar em você apenas a dose necessária e depois deixar repousar. O retorno, quando acontece, é mais forte, porque o material interior já maturou. O abandono é o intervalo necessário da transmutação. No sufismo, há histórias de mestres que entregavam apenas uma frase aos discípulos, pedindo que meditassem nela por anos antes de ouvir a próxima. Os livros não concluídos funcionam de forma semelhante. Eles entregam uma frase, uma cena, uma imagem e pedem que você a carregue em silêncio, amadurecendo-a em sua jornada. O que parece incompleto é, na verdade, uma iniciação em etapas. O discípulo que lê até o fim pode sair com bagagem pesada, mas o que interrompe carrega apenas a joia necessária. E você já reparou que alguns livros que não terminou continuam voltando em pensamentos,
como se sussurrassem dentro de você. Esse eco interno mostra que a leitura nunca foi interrompida de verdade. O livro continua sendo lido em outro plano, no invisível. Sua alma lê nos bastidores, enquanto sua mente descansa. É por isso que, às vezes, você retorna a uma obra e já compreende passagens sem nunca ter lido antes. A leitura invisível já aconteceu no campo sutil. Talvez os livros não terminados sejam também lembretes de humildade. Eles mostram que não podemos abarcar tudo, que não temos domínio absoluto sobre o conhecimento. Essa humildade é fundamental no caminho espiritual. O iniciado que acredita saber tudo se perde na vaidade. O buscador que aceita seus livros inacabados reconhece sua pequenez diante do mistério. Ele continua aberto, receptivo, aprendiz eterno. Essa é a verdadeira sabedoria. Não terminar, porque o aprendizado nunca termina. E o mais impressionante é que esse hábito aparentemente banal se conecta à própria estrutura do universo. O cosmos é feito de processos inacabados, galáxias em expansão, estrelas em formação, ciclos sem conclusão definitiva. Viver rodeado de livros não terminados é, de certa forma, alinhar-se com essa verdade cósmica. Tudo está sempre em movimento, em expansão, em transformação. O final é apenas ilusão da mente humana. O espírito vive na eternidade do inacabado. Assim, cada vez que você abandona uma leitura, lembre-se, não é fracasso, não é distração, não é preguiça, é uma dança espiritual com o infinito. É um gesto inconsciente de reverência à impossibilidade de concluir o mistério. É um lembrete de que você é mais do que um leitor. Você é um iniciado em constante abertura. E talvez, apenas talvez, os livros que você nunca terminou sejam os que mais profundamente estão terminando você, refazendo sua consciência, página invisível por página invisível. E ainda assim, o que pulsa por trás desse fenômeno permanece escondido, como se houvesse um outro nível que nenhum livro físico jamais poderia tocar. Já já vou te entregar o presente, a técnica específica que vai transformar tudo o que você sentiu aqui em prática viva no seu dia a dia. Mas antes, respira e percebe o que se passou dentro de você até agora. O que parecia apenas uma mania inocente, nunca terminar livros, agora se revela como um espelho espiritual profundo. Não era apenas preguiça, distração ou falta de disciplina. Era um sinal oculto de que a sua alma já reconhecia que certos conhecimentos não eram para ser consumidos como informação, mas absorvidos como iniciação. Você viu que esse inacabado não é falha, é rito, que cada livro interrompido deixa uma fagulha aberta, um portal energético que não pede conclusão racional, mas digestão espiritual. E nesse instante, você sente, nada é por acaso, nem mesmo as páginas que ficaram para trás. E por isso, antes que a gente feche esse ciclo, eu quero que você mesmo sele esse campo aqui comigo. Escreve nos comentários: eu sou portador do livro vivo. Essa é a chave única desse caminho. Porque quando você afirma isso, não é apenas uma frase solta, é um selo de comprometimento, uma declaração energética de que você não precisa mais terminar livros externos para reconhecer que o livro eterno sempre esteve dentro de você. E se você sente que esse chamado não terminou aqui, porque não terminou, ele apenas começou. Então se conecta a esse campo agora. Se inscreve não como quem entra em um canal, mas como quem se alinha a uma egrégora. Aqui, cada palavra, cada símbolo, cada revelação é um código vivo que te mantém em ressonância com essa corrente teosófica invisível que Helena Blavatsky já pressentia. O despertar através do inacabado. Gratidão por estar aqui. Você não apenas ouviu, você atravessou camadas. Você não apenas escutou palavras, você decifrou sinais que a sua própria alma vinha te enviando há anos. E por isso, você merece o presente que eu prometi. Uma técnica iniciática para transformar cada livro inacabado em uma fonte de poder espiritual. A técnica da absorção do livro interior. Pegue um dos livros que você nunca terminou de ler e abra exatamente onde você parou. Respire fundo 3 vezes e antes de reler qualquer frase, coloque a mão esquerda sobre a página aberta e a direita sobre o coração. Feche os olhos
e mentalize que a energia do autor, do texto e do campo espiritual por trás daquela obra começa a ser transferida diretamente para o seu coração, sem necessidade de palavras. Agora leia em silêncio apenas 7 linhas, não mais. Cada linha deve ser lida lentamente, com o foco de que não é o intelecto que está absorvendo, mas o seu corpo energético. Ao terminar a 7ª linha, feche o livro imediatamente e diga em voz baixa: "O livro está em mim, eu sou a página que continua." Permaneça em silêncio por 3 minutos, respirando e deixando que as imagens, sensações e símbolos emergentes fluam sem controle. Ao final, escreva uma frase curta em um caderno sem pensar, apenas deixando que a mão escreva sozinha. Essa frase é a mensagem oculta que sua alma precisava extrair desse livro. Se você fizer isso a cada vez que abandonar um livro, perceberá que não existe mais abandono. Existe transmutação, porque você não termina páginas, você ativa códigos. E isso é exatamente o que Blavatsky queria dizer quando falava que todo conhecimento exterior é apenas um reflexo de algo maior que já está em nós.